dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda lei de Mendel. Essa aula é bem rapidinha, até porque os conceitos você já conhece. Heterozigoto, homozigoto, genótipo, fenótipo, recessivo, dominante. A gente só vai introduzir aqui o que é essa segunda lei e depois vocês vão ter acesso aí a exercícios corrigidos no canal da escola para poder vocês acompanharem como é feito esse processo quando você pega exercícios relacionados à segunda lei de Mendel. Então a gente viu que na primeira lei, o que acontece? Ele só observou uma característica por vez. Então quando a gente fala das ervilhas, ele só pegou tipo lá, cor, ervilha verde e ervilha amarela. Aí você faz aquele cruzamento simples que vocês estão craques em fazer e pronto, você obtinha ali os gametas e os descendentes. Beleza. Quando você fala da segunda lei, ou lei da segregação independente, você vai observar aí duas características ou mais por vez. Então, nos primeiros experimentos, o que o Mendel fez? Ele pegou ali indivíduos puros para a cor e para constituição ali da forma da ervilha, se ela era lisa ou se ela era enrugada. Então, ele pegou lá ervilhas amarelas e lisas, que ele chegou à conclusão de que eram dominantes, com ervilhas verdes e enrugadas, que ele chegou à conclusão de que elas eram recessivas. Então, coloquei para vocês o genótipo delas. Então, amarelas e lisas, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Ervilhas verdes e enrugada, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E aí ele fez o cruzamento. Então, na geração parental, a gente já sabe que é a geração das puras. E como é que você chega a uma geração pura? Quando você faz diversos cruzamentos ali entre elas, entre aquela geração, entre aqueles indivíduos, e você chega sempre ao mesmo genótipo. Não aparece nada de novo ali. Sempre o mesmo genótipo em todas as gerações. Então ele pegou essas amarelas e lisas e cruzou com as rugosas e verdes. E na geração F1, que é a primeira geração de híbrido, ele viu que todas nasciam amarela e lisa. Então, com isso, ele chegou à conclusão de que aquele genótipo amarelo e liso ele era dominante, porque ele estava escondendo a cor verde e a conformação enrugada. E o que ele fez na geração F1? Ele fez aquela autofecundação para ele obter a geração F2. Então, ele pegou os R's, colocou de um lado, e os V's e colocou de outro. Rzão, Vzão, forma um gameta. Rzão, Vzinho, forma outro gameta. Rzinho, Vzão, forma um gameta. Rzinho, Vzinho, forma um outro gameta. Então, nessa reprodução, você vai ter aí 4 gametas do pai e 4 gametas possíveis da mãe. Isso falando das heterozigotas da geração F1. E aí você, através dos cruzamentos, das combinações que você faz, então está bem explicado aqui no quadro, você tem lá Rzão, Vzão combinando com Rzão, Vzão, ou seja, do pai e da mãe. Vai formar o quê? Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. Em relação às letras, aí a única coisa que vai acontecer é adicionar uma característica a mais, mas o cruzamento em si vocês sabem fazer. Esse vai ficar maior porque você tem mais quantidade de gametas, tem mais combinações acontecendo ali. Nesse caso aqui vão ser 16. Quando a gente fazia em sala, eram 4 apenas. Tá? Então vão ter essas diferenças, mas o exemplo está muito claro aqui. E o que ele, e aí ele observou que nesse cruzamento de F2, que é a autofecundação dos híbridos de F1, a cor verde voltou a aparecer. Então ele entrou no mesmo conceito ali de quê? De que a cor verde não foi destruída, ela apenas ficou escondida. E por algumas combinações ali que ocorreram, ele entendeu o quê? Que essas características estavam em cromossomos diferentes. Então, através desse cruzamento aí em F2, ele viu o reaparecimento da característica verde, aparecendo tanto com ervilhas lisas quanto com ervilhas enrugadas. Então ele viu ali uma combinação um pouco diferente do que seria das parentais, no caso da mãe lá, ou da ervilha mãe, ou da ervilha pai, que doou os genes para a cor verde e rugosa. Então ele entendeu o quê? Que essas características estão em cromossomos diferentes. Você tem um cromossomo para a cor da ervilha e você tem um cromossomo para a forma daquela ervilha. Aí ele conseguiu entender isso baseado nesse experimento.
Aqui é a mesma coisa, um exemplo mais claro para vocês, que é daquele modo de quadro que a gente faz na sala de aula. No caso, a gente fazia o jogo da velha na primeira lei. Agora não tem como fazer jogo da velha, porque você agora tem 16 possibilidades aí. Mas o quadro fica dessa forma, você coloca os gametas do lado e os outros gametas em cima. E depois você só vai ligando Vzão com Vzão, Rzão com Rzão, no primeiro caso. No segundo, Vzão com Vzão, Rzão com Rzinho. Né? A letra V vai ser responsável pela cor da ervilha e a letra R vai ser responsável pela forma daquela ervilha. Então são duas características diferentes que você está vendo ali naquele cruzamento. Então, com as videoaulas de resolução de exercícios, com as tiradas de dúvidas que a gente vai fazer pelo Zoom, com certeza vocês vão conseguir assimilar muito bem essa parte da segunda lei de Mendel. E o que ele concluiu nessa segunda lei? Os gametas recebem apenas um alelo para cada caráter analisado. Então, a mesma coisa. Ou vai mandar o Vzão, ou vai mandar o Vzinho. Ou vai mandar o Rzão, ou vai mandar o Rzinho. É sempre assim. E como eu falei para vocês, o aparecimento de ervilhas verdes e rugosas do cruzamento daqueles híbridos, que é a geração F1, você tendo o reaparecimento da característica verde e rugosa, você chega à conclusão da relação de dominância e recessividade entre essas duas características, entre esses genes. E aí você também pode ter casos de tri-hibridismo e polihibridismo, que é quando você observa bem mais características, 3, 4, 5 de uma só vez. O cruzamento fica bem gigante, a gente não costuma trabalhar muito com eles, mas é só para vocês saberem que existe sim esses tipos de hibridismo, digamos assim. E é isso, galera. A aula foi bem rapidinho, foi mais um conteúdo teórico para dar introdução nesse capítulo novo. Então espero que vocês peguem meus exercícios e anotem todas as dúvidas que vocês têm, que é para a gente tirar no dia do nosso encontro do Zoom. Valeu? Obrigadão, galera.